Garçom, cancela o goró. Desce aí um copo com 2 dedos de teologia. Seja muito bem-vindo ao Baixo Clero, o podcast do 2 Dedos de Teologia. No programa de hoje estou aqui com Igor Sabino. Seja muito bem-vindo, Igor. Olá, muito obrigado, é um prazer estar aqui hoje. E hoje a gente vai falar sobre Israel, sobre o novo sionismo, sobre assuntos polêmicos. O Estado de Israel é legítimo? A pergunta que sempre fazem, né? É legítimo o Estado de Israel? Como é que é isso? Vamos falar hoje com o Igor e, para isso, estou aqui com meu velho parceiro de podcast, nosso querido João Guilherme. É nóis. Shalom Adonai. Eu vou repetir do outro episódio lá. Tu já usou essa, você já usou essa. Mas é legal, é bonito. Eu gosto de falar Shalom Adonai. Hebraico é lindo. Vamos estudar mais umas 3 palavras em hebraico aí pra gente ir ao menos mudando. Tá. Mas a gente vai falar sobre assuntos tretosos, complicados e polêmicos com esse erudito que está aqui conosco hoje, depois dos avisos. E os nossos avisos são sempre curtinhos, é só para lembrá-lo que o nosso podcast faz parte da grande gama de conteúdo gratuito que a gente entrega aqui no YouTube e em outras mídias para você que acompanha o 2 Dedos de Teologia. E que só é possível enviar tanto conteúdo de graça pela internet porque nós temos, primeiro, apoiadores que cadastraram o cartão de crédito para todo mês ofertar 5, 10, 15 ou quantos reais puderem dar por mês ao 2 Dedos de Teologia para financiar os custos de produção do nosso canal. Todo o recurso que é enviado pelos patrões é totalmente investido para manter o 2 Dedos de Teologia funcionando. E também com os recursos pagos que existem aqui no canal, como o nosso curso online de teologia, o Teologia Descomplicada, onde você é introduzido à teologia a partir do zero, tendo a mim, Iago, como seu professor, e o Review, o clube de assinatura literário do 2 Dedos de Teologia, onde você pode pagar menos de R$60 por mês e receber lançamentos na sua casa com frete grátis, sempre um valor em livro muito maior do que aquilo que você pagou de mensalidade. Não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais, @2 Dedos de Teologia em tudo, para saber mais do que a gente tem produzido. Então vamos lá pro programa de hoje que tá muito legal. É isso aí, minha gente. Estamos aqui para falar com Igor Sabino. Ele que é um cara que gosta de estudar. Está fazendo doutorado em Ciência Política pela gloriosa Universidade Federal de Pernambuco, uma das mais antigas do país. É mestre em Relações Internacionais e é formado também em Relações Internacionais. Ele que não quis ser diplomata. Ele preferiu se engajar neste assunto envolvendo o Oriente Médio, Israel e todo esse mundo, esse universo aí que é tão rico em vários aspectos. O Igor trabalha de forma voluntária para o Philos Project no Brasil. E se você não entendeu o que eu falei, não sabe o que é, tem um link aqui na descrição do nosso episódio para você acessar. É uma organização que fica em Nova York e ela visa promover o engajamento cristão positivo com o Oriente Médio. Ó, isso é legal, né? O Igor já fez estágio, minha gente, no Egito e no Líbano. E já foi para Israel. Eu tenho uma invejinha de você, Igor, porque eu quero ir para Israel também. Vamos breve, ano que vem. É o quê? Você vai para Israel de novo ano que vem? Vamos tentar ir também, né? Você também, vamos ver aí. Vamos trabalhar para isso. Ô, rapaz, já pensou? Se eu conseguir, vai ser legal. E o Igor ainda ministra um curso, minha gente, o Oriente Médio e a Bíblia, pela Escola Convergência, que está em preço promocional. Lá no site da Escola Convergência, o link também está aqui na descrição do episódio. E se você ouvir esse episódio em 2025 e não estiver em preço promocional ainda, você pode mandar um e-mail pro pessoal e falar assim, gente, dá um desconto. E chora, porque o capitalismo é assim. Então, vamos nessa. Vamos falar hoje sobre esse assunto que é conhecido também pela palavrinha antissemitismo. E a gente vai fazer, né, Igor, algumas contextualizações, porque eu acho que esse ambiente do Oriente Médio costuma ser culturalmente um pouco distante da gente, né? É um pessoal mais longe lá geograficamente, eles têm uma cultura antiga que influenciou a gente em alguns aspectos, mas a verdade é que hoje eu acho que o brasileiro médio, ele tem aquele imaginário assim que conhece algumas
algumas palavras, mas talvez elas não façam sentido, né? Então eu queria que a gente fizesse, Igor, um panorama desse contexto em que Israel está inserido, não apenas na questão bíblica que a gente vai falar, mas o Israel moderno, que é o nosso foco, né? Então eu queria que a gente fizesse essa contextualização cultural, um pouco histórica também, a geografia ali do local, o que é essa faixa de Gaza, Cisjordânia, por que isso é importante, e aí eu acho que a gente pode começar, Igor, pela contextualização cultural, para dizer para os nossos ouvintes alguns conceitos, algumas diferenciações que são importantes. Por exemplo, eu descobri há pouco tempo mesmo, viu? Talvez tenha sido ano passado, não lembro, mas eu descobri há pouco tempo que árabe não é a mesma coisa que muçulmano, e eu fiquei chocado. Não sei se isso é uma coisa óbvia, só eu não sabia, mas eu não sabia. Eu também, às vezes, tinha dificuldade de saber a diferença entre sunita e xiita, o que é isso, e o Hezbollah ainda existe, né? Eu lembro quando eu era criança, eu ouvia muito essa palavra Hezbollah e não ouço mais. O que a gente ouve agora é Estado Islâmico, que é chamado de Daesh também, né? E aí eu queria, Igor, que você desse essa contextualizada pra gente, assim, o que é esse mundo árabe, né? Onde que Israel está inserido? Até porque é uma efervescência muito grande de movimentos, de nomes em hebraico, nomes em árabe, gente se matando, morte. A gente só sabe a gente olha daqui, né? Todo mundo tem seu estereótipo de outros países e ambientes. A gente pensa no Oriente Médio, a gente imagina só míssil voando de lado pro outro o tempo todo, e um monte de gente falando hebraico e árabe, línguas bárbaras, sei lá, que a gente não entende, e gritando, se matando e se explodindo. A galera imagina que é tudo ali uma grande zona de guerra, uma pequena grande guerra num ambiente muito específico, e a gente muitas vezes não entende o que é que tá acontecendo ali, né? Eu acho que é um bom momento da gente ter um panorama pra gente começar a discutir a partir daí. Então, vamos lá. Eu acho que pra gente poder começar a entrar nessas questões, primeiro a gente tem que entender o que é o atual Estado de Israel, porque a gente vê o Israel da Bíblia, aquelas cidades, né? Muitas vezes a gente também nem entende quando a gente lê a Bíblia e vê Edom, Assíria, Egito, a gente fica se perguntando, será que esses lugares ainda existem hoje? Primeiro a gente tem que saber que o atual Estado de Israel, ele surgiu em 1948, então ele tem pouco mais de 70 anos. A gente vê, né, Jesus, ele fala em Mateus 24 que o templo seria destruído, que haveria um período de grande tribulação. Esse é um texto bem complexo, eu não quero entrar nele, mas o fato é para dizer que em 70 depois de Cristo, o templo ele foi realmente destruído, Jerusalém foi destruída pelos romanos, e os judeus eles ficaram, né, se espalharam pelo mundo inteiro. Alguns permaneceram na região da Judéia e Samaria, que depois veio a ser chamada de Palestina, e o resto se espalhou pelo mundo. Depois da Segunda Guerra Mundial, depois do Holocausto, toda aquela tragédia na Europa, os judeus eles começam a regressar à Palestina, né? Então chamada a Judéia e Samaria passou a ser chamada Palestina. Só que já havia um movimento desde o período da Primeira Guerra Mundial, naquele contexto, que pregava essa volta desses judeus a essa terra que havia sido a terra de Abraão, a terra prometida aos patriarcas, que é o chamado sionismo, que nada mais é do que um movimento nacionalista judaico, nacionalismo do povo judeu, esse direito de autodeterminação do povo judeu a um lar nacional na sua terra ancestral. Só que nesse período em que os judeus eles ficaram fora da terra, outros povos também passaram a habitar lá. Os árabes, no caso, né, que são chamados hoje de palestinos. Então, em 1947, existe é proposto na ONU, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, a criação de 2 estados. Um estado que seria árabe e um estado que seria judeu. E essa proposta, inclusive, ela só passou na ONU por conta do Brasil. O Brasil é quem estava presidindo a Assembleia Geral da ONU. O Oswaldo de Aranha era o nosso representante lá. E ele votou a favor dessa partilha. Só que os estados árabes, eles não reconheceram essa partilha. Ainda hoje, a maioria não reconhece. E em 48, assim que o Estado de Israel ele se tornou independente, ele já foi atacado por todos os países árabes. É a chamada Guerra de Independência. Foi em 14 de maio de 48. Foi uma guerra que durou um período de 1 ano e que teve consequências nefastas para os dois lados, porque a gente teve 1% da população judaica de Israel foi morta e, ao mesmo tempo, cerca de 600 mil a 800, não se sabe os números exatos, de árabes, né, de palestinos, eles foram expulsos de suas terras e criou, né, o que eles chamam em árabe que é a Nakba, a tragédia, e ajuda a gente a entender um pouco desse conflito que tem até hoje. Então, parte desses territórios que seriam destinados aos árabes, que ali é a faixa de Gaza, que fica próximo ao Egito, ficou sob controle egípcio, e a outra parte, que é do lado oposto, a chamada Cisjordânia, ficou sob o controle jordaniano. Só que em 1967,
esses países árabes eles tentaram atacar Israel novamente, que é a chamada Guerra dos 6 Dias. Durante 6 dias, Israel conseguiu destruir os exércitos de todos os seus inimigos, da Síria, da Jordânia, do Egito. E o que acontece? Israel ele consegue se expandir territorialmente, então ele vai ocupar a região do Sinai, que é parte do Egito, vai ocupar a Cisjordânia e Jerusalém, que esse é um ponto importante a ser ressaltado, porque Jerusalém ainda estava sob o controle dos árabes da Jordânia, e também conquistou as colinas de Golã, que fica ao norte, que era parte da Síria. Tudo isso em 6 dias. Então é por isso que tem muito filme, o pessoal do dispensacionalismo clássico mostrando isso como sendo uma ação de Deus. Enfim, não dá para explicar de outra forma, né? Foi realmente um fato incrível como que um país tão pequeno conseguiu ocupar tantos territórios e destruir tantos exércitos em apenas 6 dias. O fato é que, passada essa guerra, que Israel saiu vitorioso, ele passou a lidar com alguns dilemas, dentre eles a chamada ocupação dos territórios palestinos. A gente vai ter um acordo de paz com o Egito em 78, 79, se eu não me engano, que eles devolvem o Sinai para o Egito no acordo de Camp David. Depois, por volta de 94, o Israel também firma um acordo de paz com a Jordânia, são os 2 únicos países árabes que mantêm relações formais com Israel. Mas a Síria nunca quis negociar as colinas de Golã. Então, Israel ocupou, permanece como seu território. E, mais recentemente, Trump ele reconheceu as colinas de Golã como sendo território israelense. Só que o problema da faixa de Gaza e da Cisjordânia, ele permaneceu. Porque, pela primeira vez, os judeus se viram ocupando um povo estrangeiro. E o grande debate que existe hoje sobre esse conflito Israel-Palestina é exatamente por causa disso. Então, na faixa de Gaza, Israel permaneceu até 2005, até 2007, quer dizer, quando se retirou e passou o controle para o Hamas. Então, o Hamas, que é considerado um grupo terrorista, ele hoje é quem controla a faixa de Gaza. E na Cisjordânia, existe já um governo palestino, que é a Autoridade Nacional Palestina. Mas, ainda assim, Israel é quem controla as fronteiras, controla muita coisa. E esse que é o principal problema hoje com relação ao conflito. É porque foi prometido 2 estados, mas nós temos um estado judeu, o árabe não se concretizou e parece cada vez mais difícil se concretizar, porque houve já várias tentativas de paz que foram fracassadas e que hoje estão paradas. Então, Israel já em vários momentos tentou negociar essa paz, mas não teve um retorno porque muitos árabes não aceitam a existência de um estado judeu no que eles chamam de Palestina, e tem também essa questão dos refugiados palestinos, que eles querem que voltem essas pessoas para os seus territórios. Só que isso é um grande problema, porque foram, como eu falei, cerca de 600 mil pessoas que foram expulsas de suas casas. Só que hoje esse número já eu acho que 3 milhões, se eu não estou enganado. Se a gente leva essas pessoas, os filhos, os netos, que nasceram em campos de refugiados no Oriente Médio para dentro de Israel, Israel deixa de ser um estado judeu para se tornar um estado majoritariamente árabe. Outro fato interessante de se mencionar é que em 48, quando Israel foi criado, havia uma grande população de judeus que viviam em países árabes e muçulmanos, e já respondo a sua pergunta que existe sim uma diferença entre árabe e muçulmano, porque árabe é a etnia e muçulmano é a religião. Então, um fato importante, o Irã é hoje um dos principais inimigos de Israel. E o Irã, eles não são árabes, eles são persas. Persas da Bíblia mesmo, lá do livro de Esther, de Daniel. É aquela mesma coisa, falam ainda a língua persa. E eles são muçulmanos xiitas, que é uma outra vertente do Islã. Então, existe hoje todo esse problema porque muitos judeus que viviam no Irã, que viviam no Iraque, que viviam no Marrocos, no Egito, eles foram expulsos de suas terras quando o Estado de Israel foram criados. Foi criado cerca de 1 milhão de judeus e eles foram aceitos e incorporados à sociedade israelense. Então, muita gente diz que Israel é um Estado colonial, um imperialismo ocidental. Mas a gente para ver, cerca de 50% da população hoje de Israel é de judeus que foram expulsos desses países árabes, 20% são de árabes que permaneceram e têm cidadania israelense, e apenas 40% é que são judeus vindos da Europa, né, que foram vítimas do Holocausto. Você falou sobre o pessoal que nasce lá em Israel hoje, que eles são israelenses, mas a Bíblia fala de israelitas. Qual é essa diferença aí? O cara pode ser árabe e israelense, não é?
Isso, porque o termo israelense ele é utilizado para descrever as pessoas que nasceram, né, depois de 48 no Estado de Israel. Então é aquela coisa, você é brasileiro, você é alemão, então é essa questão de nacionalidade. A ideia do israelita está mais atrelado a esse povo histórico, né? A nação de Israel como um todo, de todos os judeus, também aquela relação com a lei de Moisés. E hoje existe uma diferença muito grande, porque há um grande debate. O que é ser judeu? É somente uma questão étnica ou é também uma questão étnica e religiosa? Porque se a gente for ver hoje em Israel, grande parte da população não é religiosa. Então você tem hoje judeus ateus, você tem judeus hindus, judeus budistas. Então, a gente tem no Brasil, né, um judeu ateu que é bem famoso, que é o Rafinha Bastos, né? Isso, exatamente, porque isso é uma questão... Grande Rafinha Bastos, um abraço. Tá ouvindo aí o Baixo Clero? Tem aquele comediante, gente, que eu gosto, o Fábio Rabin, ele é judeu também, não pratica religião. Eu acho que o Zuckerman deve ser judeu também, né? Do Pânico. O Zuckerman é judeu também. Todo nome terminado com man é judeu, não é, Sabino? Depende muito, né? Essa questão do nome é complicada. Em alguns casos, sim, porque aqui no Brasil a gente teve muito judeu que veio no período da Segunda Guerra Mundial, né? Fugindo realmente do que estava acontecendo na Alemanha. Mas essa presença judaica aqui no Brasil data desde o período do descobrimento. Quando Pedro Álvares Cabral, né, veio para o Brasil, os portugueses, muitos judeus também vieram fugindo da Inquisição em Portugal e na Espanha. Então a gente teve o Tribunal do Santo Ofício atuando no Brasil, mas demorou um certo tempo. E, além disso, durante o período em que os holandeses eles colonizaram o Nordeste, né, os calvinistas, foi quando os judeus eles realmente tiveram um período de grande liberdade religiosa no país. É tanto que a primeira sinagoga das Américas foi construída aqui no Brasil, lá em Recife, hoje na Rua do Bom Jesus. E quando os holandeses foram embora, eles voltaram a ser perseguidos pela Inquisição, e é quando os judeus saem do Brasil e vão em direção a Manhattan, a Nova York. Então, cara, isso é muito interessante. Você sabia disso, Iago? Sabia não, tô aprendendo agora. Pois é, rapaz, o Baixo Clero é muita cultura, né, cara? É muito orgulho desse podcast, sério mesmo. Cara, que interessante. Eu sabia dessa história de os judeus terem saído do Nordeste brasileiro e ido para Nova York, e aí eles realmente se estabeleceram lá, e hoje é a maior comunidade de judeus fora de Israel, né? Mas eu não sabia dessa questão da primeira sinagoga e tudo mais. Cara, que legal, interessante. Enfim, continua aí. E outra coisa interessante a mencionar sobre essa questão do judaísmo, né, dos judeus que não são religiosos, é porque o próprio movimento sionista, ele não era um movimento religioso. Então hoje nós temos judeus em Israel, judeus mais ultra-ortodoxos, os Haredim, e eles são contra o Estado de Israel, eles são anti-sionistas, porque eles dizem que essa volta dos judeus à terra, ela teria que ser encabeçada pelo Messias, quando ele voltasse, não por um movimento político. Então o que a gente encontra muitas vezes na diáspora é jovens que não são religiosos, mas que a ligação deles enquanto judeus está atrelado ao sionismo. Então eles são muito sionistas e aí varia. A gente tem, quando fala de sionismo, é um movimento plural. Então você também tem um sionismo religioso, tem um sionismo evangélico, né, que é o que eu defendo, mas dentro da comunidade judaica você tem um sionismo de esquerda, você tem um sionismo de direita, porque muitos dos judeus que foram para Israel, eles também estavam fugindo do comunismo, eles estavam fugindo dos pogroms na Rússia, na União Soviética. E muitos tinham a ideia de que eles queriam para Israel para criar um experimento socialista sem um antissemitismo. Então, a toda a comunidade dos kibbutzim, que são comunidades agrícolas, comunitárias, isso era muito forte no período de formação do Estado de Israel. Eu acho essa informação tão interessante quando eu aprendi sobre isso, que em Israel existe esse experimento socialista, se a gente pode chamar assim, experimento comunitário socialista, que são os kibbutz, né? O plural em hebraico é kibbutzim, né? Isso. Os kibbutzim, e cara, quando eu descobri isso eu achei tão interessante, que é de dar o nó na cabeça de quem cara as coisas muito preto no branco, né? Porque geralmente as pessoas que defendem Israel, principalmente no Brasil, a esquerda tá mais alinhada com a defesa da causa árabe, né? O governo do Lula foi muito marcado por essa aproximação, assim, eu lembro que era vergonhoso, assim, a proximidade que ele tinha com Ahmadinejad no Irã,
Irã, incomodava demais, e a esquerda está mais alinhada a essa coisa árabe e a direita está mais alinhada à causa de Israel. Mas Israel tem esse movimento dentro dela, né, de ter uma questão de esquerda e direita lá dentro, em que existe essa causa socialista. E até hoje existe kibbutz, não é? Existem vários kibbutz. Agora, assim, muitos não são mais tão... Já visitei vários, da outra vez que eu fui para Israel, e é interessante porque eu fui para um dos primeiros kibbutz lá, e eles falam que eles começaram com o ideal socialista, mas eles começaram a produzir tanto, eles se tornaram tão prósperos que agora eles não podem mais dizer que são socialistas, eles são capitalistas. Mas ainda tem, né, vários... o Mises até aplaudiu agora no túmulo, né, Iago? Mas assim... Eita, rapaz. Mas assim, né? É assim que funciona, né? É muito interessante essa questão em Israel, porque é um estado que ele tem se liberalizado muito, tem crescido muito economicamente, mas há vários setores importantes que ainda estão nas mãos do Estado. Então, a questão da água, por exemplo. Não existem empresas de água como a gente tem aqui no Brasil que tem concessão para explorar a água. A água ela é controlada pelo Estado. Então, tem várias coisas que ainda estão na mão do Estado. O Estado israelense ele tem muito poder, mas os cidadãos confiam nisso. E mesmo nesses kibbutz que ainda são mais capitalistas, por assim dizer, você ainda nota muitos traços desse comunitarismo. Então, eu fui para um kibbutz que as pessoas que moram lá, o salário que elas recebem não vai para a conta delas, vai para a conta do kibbutz. E só existe 2 carros no kibbutz, e para você usar, você tem que conversar lá, tem toda uma estratégia. Só que assim, esses kibbutz... Agora o Mises arrepiou. Então, Israel é muito complexo, a gente não dá pra classificar... Friozinho na espinha. Direita e esquerda, porque se a gente ver a direita e a esquerda israelense, elas são muito mais atreladas com relação ao conflito Israel-Palestina. Então, a esquerda lá é mais favorável a tentar negociar com os árabes, pró-paz, do que a direita, por assim dizer, porque essas pautas morais que pauta muito o debate no Brasil entre esquerda e direita, em Israel, elas meio que já foram superadas. Então, assim, casamento gay não existe porque o casamento em Israel só é feito pela comunidade judaica. Então, até cristão, quando vai casar lá, se não quiser casar com um rabino, tem que sair do país. Mas quando volta, é reconhecido. Então, se um casal homossexual, ele vai pra fora de Israel, ele se casa lá fora, ele volta, o casamento ele é reconhecido e pode adotar criança. Então, Israel é muito pró-LGBT, e isso é uma coisa que a esquerda também critica muito, porque diz que o Estado tem essa postura mais progressista, exatamente para meio que desviar o foco das críticas. Então, a parada gay de Tel Aviv, por exemplo, se não me engano, fica atrás somente da de São Paulo. Tel Aviv é a capital gay do Oriente Médio. Aborto também é legalizado. Então, eles são muito progressistas, e as diferenças, a extrema-direita israelense é uma extrema-direita religiosa, mas judaica, e que também persegue os cristãos, que não é favorável à conversão de judeus, por exemplo, ao cristianismo. Então, é bem diferente que a gente tem hoje, de direita, esquerda. Lá a ótica é bem complicada, bem diferente. Rapaz, isso é muito interessante. Eu ia comentar isso, que eu já tinha visto esse dado, que em Israel acontece a segunda maior parada gay, perde para São Paulo. É isso, não é? Não é isso que você falou? Isso. Então, eu ia comentar isso, porque eu acho isso muito curioso, assim, por mais que você tenha falado essa questão de Israel ser intervencionista, o que é um dado muito interessante, que eu não sabia. Israel tem essa questão de pregar uma liberdade de costumes muito maior do que os seus vizinhos, né? Então, isso é uma coisa curiosa, porque é um estado judeu, né? É um estado que confessa, né, a religião judaica, mas ele permite que outros habitem e expressem a sua religião livremente. Pelo menos até certo ponto, eu imagino que haja uma permissão de expressar a religião livremente, e você pode ter cristãos e judeus e árabes e muçulmanos, né? Isso é uma coisa muito curiosa, que você pode ter muçulmano praticando a sua religião lá em Israel, mas o judeu não pode praticar a sua religião nos estados que pregam a religião islâmica, não é isso? Você vê assim, porque praticamente não existem mais judeus nos países árabes. Como eu falei, eles foram expulsos em 48. Mas eu noto um contraste muito grande, principalmente porque eu já passei um grande período de tempo em outros países da região, e eu noto muito esse contraste, porque, por exemplo, em Israel a gente tem o Domo da Rocha, né? Aquela mesquita, a Al-Aqsa, que é onde acredita-se que ficava o Templo de Salomão. Então é um lugar que é muito sagrado para os judeus, mas também é um lugar sagrado para os muçulmanos. E lá nenhum judeu
Assim, ninguém pode entrar nessa mesquita com um símbolo religioso que não seja do Islã. Então, os judeus, por exemplo, eles não podem subir lá para orar, sendo que eles estão no próprio estado dele. Então, dentro de Israel, tem lugares que os muçulmanos, eles entram lá, eles vão para orar, mas os judeus não vão. E isso foi uma coisa que eu achei muito interessante. Com relação aos outros países árabes, é muito complicado assim, a gente falar sobre perseguição religiosa, porque em alguns casos essa perseguição ela vem diretamente do governo. O governo é quem cria, como a Arábia Saudita. Então a situação dos cristãos na Arábia Saudita, até dos homossexuais também é muito parecida, porque o governo persegue mesmo, tem restrição. Mas já tem outros contextos em que essa perseguição ela vem por parte da sociedade que não aceita. Então, nos países árabes, os índices de antissemitismo, eles são muito altos. Algumas questões, como, por exemplo, conversão, você deixar de ser muçulmano para se tornar um cristão. Isso, em alguns casos, ele é punido com a morte, para limpar a honra da família. E é uma coisa que o governo não faz, mas o governo meio que é cúmplice, que deixa acontecer. Então, tem havido um grande debate com relação à situação dos cristãos no Egito, por exemplo. Porque esse novo presidente, o Sisi... E isso não acontece em Israel, né? Não acontece. Porque no Egito o governo, teoricamente, ele é mais favorável aos cristãos. Mas quando há ataques a igrejas, o governo, ele não investiga. Ele lava as mãos. Lava as mãos. Em Israel, não. A gente tem vários casos da corte israelense punindo cidadãos judeus nos assentamentos, porque nesse território, como eu falei, a Cisjordânia é um território árabe que é controlado por Israel. Então, muitos judeus têm construído casas dentro desse território, o que pelo direito internacional é ilegal, já que seria um território de um futuro Estado palestino. E teve vários casos já de que esses settlers, né, como eles são chamados, eu não costumo usar essa nomenclatura, mas é o que a mídia usa, né, esses colonos israelenses, muitas vezes quando eles cometem atos de violência contra os árabes, contra os muçulmanos, já teve vários exemplos de que a própria corte israelense os puniu por causa disso. E isso também é uma coisa interessante, que a corte israelense, ela tem um nível de independência muito grande. Então, várias decisões já que políticos tomaram que a corte, ela colocou abaixo. Então, até exemplos, casos de colonos judeus, como são chamados, que cometem atos de violência contra os árabes, eles são punidos pela corte. Então, eu acho que, assim, o Estado de Israel ele não é perfeito. Muitas vezes, quando a gente fala de Israel, as pessoas têm em mente, a única democracia do Oriente Médio. É uma democracia, de fato, mas é uma democracia cheia de problemas. É tanto que eles já tiveram 3 eleições recentemente e estão sem governo, né? Quer dizer, tiveram 2 eleições, estão indo para uma terceira, e o país está sem governo porque não conseguiu formar uma coalizão no parlamento. Então, não é um Estado perfeito, não é um Estado maravilhoso. O Benjamin Netanyahu perdeu, não é isso? Não é que ele perdeu, é porque ele não conseguiu, ele teve um número bom de votos, foi um número maior de votos, mas ele não conseguiu formar um governo no parlamento. Ele não conseguiu a maioria no parlamento para formar o governo, não é isso? Isso, e o Lieberman, que era, né, quer dizer, o Benny Gantz, ele também não conseguiu, que era o opositor dele. Então, tá esse impasse aí, vai ter uma outra eleição, não vai, e aí o país tá sem governo. E o Lieberman? O Lieberman, ele era a peça-chave, né, porque os dois, tanto o Gantz como o Netanyahu, precisavam dele para formar uma coalizão, e ele não deu braço a torcer em nenhum dos casos, né? Porque há muitos interesses. Uma coisa que eu acho interessante de Israel é isso, é porque existe uma diversidade muito grande dentro do próprio parlamento e na sociedade como um todo. Então, são muitas identidades. A gente tem os judeus Mizrahim, por exemplo, são esses judeus que vieram dos países árabes e muçulmanos. Eles falam que eles ainda sofrem muito preconceito na sociedade israelense. A gente também tem outros judeus que não são falados muito, que são judeus etíopes, que são judeus negros, que tem até um filme na Netflix sobre eles, acho que é Resgate no Mar Vermelho, que é lá com o Chris Evans, do Capitão América, que é retratando uma operação para tirá-los, né, da Etiópia e levá-los para Israel. E eles sofrem muito também por conta disso, a discriminação. Então, assim, imagina aí, você tem pessoas do mundo inteiro, a gente tem população em Israel que veio do leste europeu, que veio da Europa, que foi da América Latina, desses países árabes, que chegam lá, cada um embora seja judeu, mas com culturas diferentes, com nível de desenvolvimento completamente distintos, porque os judeus que foram para a Europa, eles eram judeus intelectuais. O Amos Oz fala muito isso sobre os pais dele, que ele disse que os pais dele amavam a Europa, mas a Europa não os amou de volta. Só que, ao mesmo tempo, você também vai ter, ali em 48, naquele período de formação do país, judeus iemenitas que vinham do Iêmen, que quando entraram no avião para ir para Israel, achavam que era um tapete voador, que nunca tinha nem visto água encanada. Então imagina como é conciliar todas as diferentes identidades e culturas em um país, se a gente for ver, é muito jovem. Israel foi criado em 48, então tem 71 anos. Então é bem mais complexo do que
a mídia mostra, não é preto no branco. E eu acho que, pelo menos pra mim, é isso que torna Israel tão fascinante, porque é uma sociedade muito plural, muito diversa, no meio do Oriente Médio. Deixa eu só fazer um disclaimer aqui. Nós estamos gravando este episódio em dezembro de 2019, então não fique aí pensando que o Igor não sabe fazer conta. Talvez quando você ouvir sejam 72 anos, mas hoje, dia 11 de dezembro, são 71 anos, né? Só para ninguém ficar pensando que você não sabe fazer conta, tá? Então, cara, muito legal isso aí, mas eu queria que você explicasse como é que funciona essa questão geográfica pra gente em Israel, porque você já entrou bastante em algumas coisas que eu ia perguntar, já adiantou e foi ótimo, tá super pedagógico, eu tô curtindo demais, mas eu queria que você explicasse essa questão geográfica. Você já mencionou que a faixa de Gaza é ao sul, fronteira com o Egito, e a Cisjordânia é ao norte, fronteira com a Jordânia, mas eu sei que hoje tem essa disputa, por exemplo, acerca da capital de Israel, né? Se é Tel Aviv, se é Jerusalém. E eu sei também que Jerusalém, ela ostenta um status jurídico diferenciado. Ela é um território ali meio internacional, né? Como é que funciona isso? Assim, e assim, só para, desculpa me alongar, mas só para concluir o ponto, essa questão da Palestina, né? Que eu sei que tem um ponto aí muito específico de chamar aquilo ali de Palestina. Por que chama Palestina, né? O israelense, ele seria um palestino, ou só o árabe é palestino? Isso eu confesso que quando eu era mais novo era meio confuso na minha cabeça. Então seria legal explicar essa questão geográfica aí pra gente. Certo, então, Jerusalém fazia parte da Cisjordânia. Então a gente tem o lado oriental de Jerusalém, ele é árabe. Então ele ficava dentro da Jordânia. Então a Jordânia, ela tá muito próxima, né, faz fronteira com a Cisjordânia, e esse é um dos impasses de tornar Jerusalém a capital de Israel. Então hoje Jerusalém ele tem esse status internacional, porque é uma cidade que é sagrada para os dois povos, e uma das várias propostas, né, que se fazem para um futuro Estado palestino seria exatamente que Jerusalém fosse dividida, que a capital de Israel fosse Jerusalém Ocidental e a capital da Palestina fosse Jerusalém Oriental. Mas há muitas pessoas dos dois lados que não aceitam isso, porque para os judeus Jerusalém ela é a capital indivisível. Do mesmo jeito, para os árabes, para os muçulmanos, Jerusalém é a segunda cidade mais importante do Islã, quer dizer, a terceira mais importante do Islã, mas uma cidade com um peso histórico religioso muito importante. E qual que é a eles não segunda? estariam. Meca, a segunda é Medina, que é para onde o Maomé foge quando ele está saindo de Meca, quando ele começa a ser perseguido no início da carreira dele, da vida dele, do ministério profético, né, se a gente for usar um termo religioso. Mas, então, tem esse impasse com relação a Jerusalém, que fica ali entre a Jordânia e Israel, e com relação a esse termo Palestina, eu particularmente não gosto de me referir à região como Palestina, mas isso já mostra o meu viés sionista, a minha bias, né, como diz em inglês, mais pró-Israel, mas como é que eu explico isso? Se a gente Você tem uma bias de opinion, mas todos nós temos. Não existe ninguém isento. Ninguém é isento. Todo mundo tem. Por isso que eu prefiro logo ser honesto com relação a isso e falar. Quem chegar com o papo dizendo que tem opinião neutra é o mais enviesado de todos. Você foge desse aí. Isso aí é conversa. Não existe não. Então, assim, eu acredito que a região é Judéia e Samaria, porque sempre foi desde os tempos bíblicos, e essa mudança de nome Palestina, ela foi criada, né, pelos romanos como uma forma de realmente humilhar os judeus, porque Palestina, em árabe, Filistim, tem essa ideia dos filisteus. Então era realmente para essa ideia de humilhar os judeus, nomeando aquela terra com o nome dos maiores inimigos dele. Só que hoje, outro ponto que é bom esclarecer é que o povo palestino, etnicamente, não tem nenhuma relação com os filisteus. Eles têm, se a gente for traçar a árvore genealógica, enfim, os palestinos árabes, eles estão muito mais próximos de Ismael e dos próprios judeus do que dos filisteus. Mas o que é que eu entendo? É que a Palestina, enquanto nação, ela surge em 48. Porque tem muita gente que não reconhece o movimento nacional palestino, a nacionalidade palestina. Fala, não, eles são todos árabes, então eles deveriam ir para o Líbano, deveriam ir para a Jordânia, para esses países e pronto. Eu não consigo ver assim. Eu acho que em 48, quando houve a criação do Estado de Israel, essa população árabe ela foi expulsa da sua terra, isso criou meio que mitos de uma fundação nacional. Então eu tenho um amigo israelense que ele disse que 48 foi o Sinai do povo palestino. Do mesmo jeito que o povo judeu ele surge ali na Bíblia, no livro de Êxodo, quando Deus dá a lei
lei a Moisés no Sinai, o povo palestino, essa noção de identidade, nação, surge em 48, com a criação de Israel e a Nakba. Mas é interessante porque quando foi se criar o Estado de Israel, um dos nomes que se pensavam para o Estado de Israel seria Palestina, já que aquele era o nome que foi dado pelos romanos e que durante o mandato britânico permaneceu. Então eu não gosto de chamar de Palestina, mas eu respeito e entendo quem faz. Então quando eu converso com os meus amigos árabes, eu tenho amigos palestinos que são cristãos, que entendem ainda que Deus tem planos para Israel, que luta contra o antissemitismo, mas que eles falam, eu também tenho a minha etnia, a minha nacionalidade, eu sou palestino e eu não consigo chamar de outra coisa. Então, por mais que eu tenha o meu viés, mas eu também sou muito aberto com relação a isso, porque eu acho que principalmente nós que somos brasileiros, a gente tá vindo de fora, a gente tem que tentar entender as duas narrativas e tentar ser um pacificador, né? Tentar fazer aquilo que Jesus nos manda de reconciliar os dois povos. Então eu tenho a minha opinião, ela é bem forte, mas eu deixo elas maleável, aberta, principalmente quando eu tô conversando com pessoas que pensam diferente. Não que eu vá mudar de opinião, né? Simplesmente respeitar o outro. Cara, muito interessante isso, muito interessante. Eu achei fantástica essa ilustração de 48 ser o Sinai dos palestinos, porque isso toca num ponto que eu quero que você fale de forma bem apologética, de um ponto acerca da narrativa da história dos judeus, né? Da identidade judaica. E tem um texto do Shlomo Sand, publicado no Le Monde Diplomatique, que é uma grande baboseira. Eu vou falar bem assim mesmo, porque eu fiquei muito incomodado quando eu li aquele texto, mas quem não sabe, a gente estava até conversando antes de gravar, né, que ele dá um ar acadêmico para o antissemitismo, e ele escreve de uma forma que a pessoa que não sabe nada, ela fica pensando, rapaz, isso aqui faz sentido, esse cara deve ter razão, mas eu vou te falar mesmo, viu, cara, eu não consigo achar nenhuma outra palavra para dizer que é uma grande baboseira, e eu queria que você esclarecesse por que é uma baboseira. O que o Shlomo Sand fala nesse texto, e para quem não sabe, provavelmente ninguém está ouvindo a gente leu isso, mas ele escreveu esse texto no Le Monde Diplomatique quando ainda foi da comemoração dos 60 anos do Estado de Israel, e ele segue essa narrativa de que não existe uma identidade judaica, essa coisa de que você consegue retornar o povo judeu até Davi, não existe, isso é uma coisa construída. E eu achei muito interessante isso que você falou acerca de no 48 ser o Sinai da Palestina, porque isso mostra que é justamente o contrário. Então eu queria que você falasse um pouco nesse sentido aí da defesa dessa identidade judaica ao longo da história, como que a gente consegue fazer essa reconstrução histórica para chegar até Davi, e aí já falar um pouco da Stand With Us também, que eu sei que você trabalha um pouco com eles. Um abraço, André Leist. Não te conheço, mas já te admiro pacas. Eu gostei muito da entrevista que ele deu, né, pro Felipe Pondé, o Luiz Felipe Pondé lá no canal dele no YouTube. E aí, se você puder falar um pouco disso, esclarecer, eu acho que pode ser muito instrutivo para as pessoas. Então, na verdade, esse artigo que você está falando no Le Diplomatique, ele é parte de um livro maior que o Shlomo Sand ele tem, que é a Invenção do Povo Judeu, que infelizmente tem em português, e a tese do Shlomo é que as narrativas bíblicas, né, tanto do Êxodo quanto do reino de Davi, do reino de Salomão, são lendas, isso não aconteceu. Então ele começa a defesa dele contra Israel, deslegitimando a Bíblia. Então aquilo que nós que somos cristãos tomamos como sendo verdade, né, como sendo parte da revelação de Deus, ele simplesmente diz que isso não existe. Então como é que ele explica essa existência, né, essa continuação do povo judeu, mesmo depois da destruição de Jerusalém? Primeiro que ele vai dizer que os judeus eles não foram expulsos de lá. E isso é uma coisa que a gente tem que comprovar historicamente, facilmente, que aconteceu. Que é uma prova bem clara de que os judeus eles foram exilados. Vá no Coliseu, vá a Roma. Porque você vai ver lá, na própria estrutura do Coliseu, partes do templo da Palestina, né, da Judéia, que foi chamada de Palestina. E vários judeus foram escravizados pelo Império Romano lá. Mas isso é algo que vários historiadores já colocam abaixo a tese dele. Mas outra coisa que ele usa para defender, para falar sobre essa continuidade do povo judeu, é dizer que durante esse período os judeus eles se tornaram proselitistas e eles foram ali para aquela região do leste europeu e começaram a evangelizar, né, judaizar as pessoas. Elas se converteram ao judaísmo. Então esses judeus que estão espalhados pela Europa, que estão espalhados pelo Oriente Médio, eles não seriam judeus de fato, eles seriam
pessoas de outras nacionalidades que se converteram religiosamente, então essa ideia de um povo judeu étnico não existe. Só que até mesmo isso é algo que hoje em dia já foi colocado abaixo por várias pesquisas genéticas, de DNA, que mostra que o judeu Ashkenazi, que mora na Europa, ele tem características genéticas muito mais próximas dos judeus que foram expulsos dos países árabes do que com os próprios europeus. Então tem várias pesquisas aí já genéticas que mostram que o povo judeu tem sim uma característica genética, independentemente de onde eles vivam. Mas historicamente também a tese do Schellemann, ela é muito, muito fácil de ser posta abaixo, e vários historiadores têm feito isso. Então ele nem tem tanto crédito no meio acadêmico. O mais interessante é porque o Schellemann, ele também é judeu, ele é um cidadão israelense, e isso faz parte de um fenômeno muito interessante que acontece, que são alguns judeus que eles acham que o Estado de Israel é uma aberração, algo assim, e eles têm essa necessidade de falar contra Israel, de falar contra o povo judeu. É meio que o que a gente chama de self-hating Jew, aquele judeu que se odeia. Então existem, né, infelizmente, judeus antissemitas, e as causas para isso são várias, mas um outro historiador israelense que vai bem nessa linha também, que é muito famoso nos círculos acadêmicos anti-Israel, que é o Ilan Pappé, né, o Ilan Pappé, ele também tem uma pegada muito assim. Mas eu acho que isso é um argumento muito falacioso, né? Como você falou, é realmente baboseira, porque historicamente, cientificamente, a gente tem como colocar abaixo, e até mesmo arqueológicas que estão sendo feitas recentemente em Israel mostram que existe essa conexão do povo judeu com a terra. Mas isso faz parte de uma campanha muito maior, principalmente dos árabes, que é de deslegitimar essa ligação que os judeus eles têm com essa terra, que é de negar o tempo inteiro de que eles são um povo ancestral, um povo nativo àquela terra. E eu acho que isso é muito complicado para nós cristãos, independentemente da sua visão escatológica, se você é dispensacionalista, se você é aliancista, eu acho que isso não importa. Eu acho que a grande questão com relação a Israel hoje é porque tem havido uma tentativa de deslegitimar essa ligação do povo judeu com a terra, que ao fazer isso, eles estão negando aquilo que a gente acredita de mais básico da nossa fé, que é a revelação de Deus ter escolhido Abraão, Deus ter escolhido os judeus, a relação, o papel que Davi teve, que o templo teve na história da salvação. Então, sei lá, digamos que você acha que Deus não tem mais nada para Israel, mas pelo menos você precisa reconhecer que no passado ele teve. Se a gente nega essa ligação dos judeus com a terra, a gente está negando a Bíblia que a gente diz acreditar. Então eu acho que isso é muito grave, eu acho que nós cristãos precisamos estar atentos a esse logo, porque ele é acima de tudo um ataque à nossa fé, aquilo que a gente acredita. E isso tem sido muito trazido na comunidade internacional. Então a gente vê uma das resoluções da Unesco, que é um órgão da ONU com relação a essa questão do patrimônio cultural, negando a relação dos judeus com a terra. E eu tenho um amigo palestino, que quero muito trazer ele ao Brasil em breve, o Khalil, também é do Philos, que ele nasceu na faixa de Gaza, e ele nasceu em uma família cristã, e ele fala assim que ele sempre foi perseguido na escola porque era cristão, mas uma coisa que ele sempre tinha aprendido nos livros de história da escola dele, que era uma escola controlada pelo Hamas, era que os judeus eles não tinham nenhuma ligação com Israel. E ele fala que o maior choque dele foi quando ele cresceu, ele passou a ler a Bíblia e ele viu que o templo havia sido construído em Jerusalém, todas as promessas de Deus para o povo judeu, e aquilo foi uma mudança completa. Ele falou assim, enquanto palestino, enquanto árabe, eu tenho um problema com o judeu, eu tenho raiva dele pelo que eles fazem comigo, mas enquanto cristão não posso negar que eles têm uma ligação com essa terra. Então eu acho que isso é uma característica que deve ser importante para esse novo sionismo cristão, que está muito além de escatologia, de diferenças teológicas. É uma coisa que eu acho que é básica a todo crente verdadeiro, né? É uma obrigação nossa refutar o Shlomo Sand. Legal. E a Stand With Us? O que eles fazem? Eu sou muito grato pelo trabalho da Stand With Us, porque a minha história com Israel começou na faculdade, logo quando eu entrei no curso de Relações Internacionais, e a maioria dos textos que eram passados por exatamente Shlomo Sand, o Ilan Pappé, esse pessoal bem anti-Israel, e aí foi quando descobri a Stand With Us. A Stand With Us é uma organização sionista que tem como objetivo produzir material educativo para combater tanto o antissemitismo quanto o antisionismo. E a Stand With Us está aqui no Brasil desde 2014, e o que o André ele tenta fazer é ir nas universidades, palestrar,
dar palestra sobre isso, explicar como foi a criação do Estado de Israel, educar mesmo as pessoas contra esse antissemitismo que tem crescido tanto, esse antisionismo. E tem sido muito interessante acompanhar, né, o que o André tem feito, porque várias vezes ele foi proibido de falar em universidades públicas aqui no Brasil, foi boicotado mesmo. Então existe todo um antissemitismo que é travestido de antisionismo. Um exemplo claro recente disso foi lá em Recife mesmo, ele foi proibido de falar na UPE por conta do pessoal pró-palestino. E era uma palestra em defesa de Israel, de paz. Então, tenho acompanhado o André e várias vezes ele já se dispôs a debater, a dialogar com o pessoal pró-palestino, o pessoal que pensa o contrário, e muitas vezes ele acaba sendo vítima dessa cultura do cancelamento que a gente tem. E, então, só para frisar essa questão do antissemitismo, do antisionismo como uma forma de antissemitismo, isso é um conceito, nem sei se essa é a posição da Stand First, mas eu vou falar sobre a minha posição, é que eu acho que hoje você ser antisionista, em alguns casos você sim ser antissemita. Eu entendo o antissemitismo como você negar aos judeus aquilo que é comum a todos os outros povos. Então, se eu reconheço, e eu realmente faço, o direito do povo palestino à autodeterminação, se eu reconheço o direito de nós brasileiros à autodeterminação, do japonês e todos os outros povos, por que eu não reconheço o do povo judeu? Então, eu acho que o antissemitismo ele tem se manifestado recentemente nessa crítica à legitimidade do Estado de Israel, querer negar aos judeus um espaço na comunidade internacional, ou então tratar esse Estado de forma diferente. Se a gente for ver, Israel é um dos países que mais tem resoluções contrárias no âmbito das Nações Unidas. E isso não acho que seja culpa somente da ONU, assim, a ONU é bem mais complexa, estou falando como um cientista político. O que é que acontece? Os países da Assembleia Geral da ONU, eles podem votar o que eles querem, levar qualquer tema para ser debatido. E a gente tem 22 países árabes que têm um lobby muito forte. E eles levam sanções contra Israel, resoluções contra Israel, e eles conseguem convencer os outros estados a votar. Então você vê, o governo da Síria, por exemplo, há várias denúncias de que o Bashar al-Assad usou armas químicas contra civis. A gente tem aí denúncias gravíssimas de campos de concentração para muçulmanos na China. A gente tem dados horríveis sobre a situação dos homossexuais na Rússia. A gente tem a situação aqui da Venezuela, né, as pessoas fugindo porque estão passando fome. E quando a gente vai ver esses países, eles têm muito menos sanções do que Israel. Como a gente já mencionou, é a maior democracia do Oriente Médio, liberdade religiosa assegurada, direito da comunidade LGBT também. Então isso é bem... Eu não tenho como conceituar de outra forma senão antissemitismo. Esse antisionismo aí. E uma coisa interessante que eu queria que você deixasse mais claro é que defender a legitimidade do Estado de Israel pela autodeterminação do povo judeu não é defender a negação do Estado palestino, né? Isso, exatamente. Isso é um ponto muito importante que você tocou. Eu gosto muito do Amos Oz, do israelense, inclusive a gente tá esses dias de dezembro lembrando, né, um ano da sua morte. E o Amos Oz ele também era um ativista político, ele criou um grupo lá chamado Paz Agora, e o Oz ele falava muito isso. Ele tem um livro chamado Como Curar um Fanático. Ele disse que a solução para o conflito Israel-Palestina tem que ser um divórcio, tem que ser assim, cada um reconhecendo que é a guerra do certo contra o certo, dois povos com ligações muito fortes com a terra, que jamais vão conseguir viver em paz, porque essas crenças eles acabam sendo exclusivistas, então um exclui o outro, mas ambos estão certos. Então você tem que dividir ali realmente como se fosse um divórcio, que o casal ele se separa porque é o melhor, não vão conseguir ser amigos muitas vezes depois, mas que cada um vai estar certo. Então é assim que eu vejo o atual conflito. E até mesmo de um ponto de vista cristão, eu entendo o seguinte: quando Deus ele prometeu a terra a Abraão, Abraão sabia que a terra seria dele, que ele iria possuir aquela terra um dia, os descendentes dele. Mas Deus promete a terra a Abraão no capítulo 12 de Gênesis. No capítulo 13, a gente vê Abraão dividindo a terra com o sobrinho dele, porque ele sabia que no final das contas seria Deus que iria fazer que ele habitasse em segurança naquela terra. Então, como na minha visão teológica, eu creio que os judeus ainda estão... Isso ainda é válido hoje, eu tenho muito essa confiança de que é Deus quem vai fazer com que o conflito seja resolvido, e que eu creio que o nosso papel enquanto cristãos, enquanto igreja, é afirmar a legitimidade e a dignidade dos dois povos. Então a gente não pode negar que os palestinos eles têm sofrido muito nos últimos anos. E eu falo isso não só em Israel. Eu já fui no Líbano, em campos de refugiados palestinos, porque os palestinos eles são apátridas, eles não têm uma nacionalidade. Então, muitos foram para Líbano, Jordânia e Síria,
Então, na Síria, a gente teve campos de refugiados palestinos que foram bombardeados, que foram destruídos na guerra. A gente tem, no Líbano, palestinos que vivem em campos de refugiados desde de 48, desde 67. E um campo de refugiados é assim, uma favela piorada. Então, os palestinos no Líbano, eles não têm direito a trabalhar, eles não podem trabalhar. Eles vivem em situação de extrema pobreza, basicamente sendo sustentados pela ONU, sustentados por organizações internacionais. Então, uma das coisas que eu falo muito é que os cristãos pró-Israel, eles não podem negligenciar isso. O Acnur atua muito lá, né? Então, o Acnur, ele cuida de todos os refugiados do mundo, né, menos os palestinos. Os palestinos têm uma organização específica, que é a UNRWA, que foi criada em 47, que permanece até hoje, que inclusive é algo bem polêmico, porque vários países estão querendo retirar as doações, principalmente os Estados Unidos, porque dizem que esse dinheiro que é dado para a UNRWA está sendo utilizado para pagamento de famílias de terroristas, para insuflar o terrorismo, e há uma discussão muito grande que a UNRWA talvez seja um empecilho para a paz. Interessante. Nossa, eles são um povo muito sofrido, né? Assim, os palestinos realmente precisam da nossa solidariedade. Além disso, a gente tem que, se a gente for ver por um lado mais teológico, que Deus ele tem planos para Israel. A gente também precisa crer que ele tem planos para os árabes, porque há uma promessa específica para os descendentes de Ismael em Gênesis 6, que Deus iria tornar eles um povo próspero. Então eu acho que os cristãos, eles não podem negligenciar o povo palestino, principalmente os cristãos sionistas, eles não podem ignorar isso. E como é que fica a questão da inimizade entre os descendentes de Ismael e de Isaac? Você acredita que é possível haver paz entre árabes e israelenses? Sim, eu acredito muito nisso, até porque Deus tem me dado a oportunidade de ver um pouco disso, então eu tenho amigos que são árabes e que são outros que são judeus e que eles vivem, inclusive teve recentemente uma conferência aqui no Brasil, na Igreja Batista da Lagoinha, que foi um pastor judeu israelense, o Ashen Trater, e o outro, um pastor egípcio, o Dedemia, e eles são melhores amigos e eles viajam pelo mundo, exatamente falando sobre essa unidade que existe no corpo de Cristo. Mas, assim, sendo realista, na prática isso é muito difícil de acontecer. Eu acho que realmente só mesmo o poder do evangelho, porque existem conceitos que estão muito arraigados, né, narrativas muito fortes, questões nacionais e traumas, assim, muito profundos. Eu sempre digo assim, a gente tá tendo problema aqui no Brasil com política de identidade agora, mas política de identidade é um problema que no Oriente Médio existe há muitos anos. Então, do mesmo jeito que tem esse debate sobre quem é judeu, tem esse debate sobre quem é palestino, tem um debate sobre quem é árabe, porque o árabe, né, a língua árabe, ela se expandiu por meio do Islã. Então, de certa forma, foi uma colonização que aconteceu no século VII. Então, a gente tem pessoas já no Líbano hoje que dizem que não são árabes, os libaneses não se acham árabes. Alguns dizem que são fenícios, outros que são caldeus. A gente tem também a questão dos yazidis. Então, assim, são vários, dos curdos, turcos, são várias nacionalidades que têm questões étnicas muito fortes, uma contra a outra, por conta de questões passadas. Então, eu acho que somente o poder do evangelho é capaz de quebrar essas barreiras, mas a gente tem, sim, algumas experiências, assim, de não cristãos que estão conseguindo se unir e viver em paz. Então há movimentos pacifistas em Israel. No mundo árabe é um pouco mais difícil, mas a gente tem visto, do ponto de vista político, algo interessante, que é a Arábia Saudita se aproximando mais de Israel e alguns outros países árabes para contrapor o Irã, porque os persas e os árabes, eles também são, usando uma linguagem mais coloquial, né, eles também são tretados. Também tem problema entre árabe, persa, Irã, Arábia Saudita, xiita, sunita. Então são vários conflitos de identidade que existem naquela região. Interessante. Eu quero fazer para você 2 perguntas, bem simples, mas talvez sejam as mais polêmicas, que a gente está caminhando para o fim, e aí a gente deixa o mais quente para o final. Certo. A primeira, você é dispensacionalista? E a segunda, os cristãos são obrigados a apoiar Israel? Eita! Quero ver. Vou até me posicionar melhor na cadeira aqui. Então, eu não me considero dispensacionalista, mas eu gosto muito do Walter C. Kaiser Jr., né, o Plano da Promessa de Deus, que eu acho que está mais próximo do dispensacionalismo progressivo do que do aliancismo. Então, assim, é interessante a minha jornada. Não fala dispensacionalismo progressista, não, porque senão o Iago até cai da cadeira.
progressivo. Gente, é porque eu Eu leio... tô imaginando um monte de gente de esquerda deixado para trás, tipo assim, sabe? Não, é progressivo. É porque eu leio mais em inglês, né? Esse pessoal aí do dispensacionalismo. Mas então, eu tô numa jornada com relação a isso, porque eu nasci em uma igreja presbiteriana, então eu fui batizado quando era bebê, fiz profissão de fé, essa coisa toda. E quando eu comecei Coisa linda de Jesus. É o mais bíblico. Quando eu comecei Então você não foi batizado, né? Então você só levou uma água na cabeça. Não. Eu ia deixar passar, mas o João quis puxar a sardinha, eu fui me implicar também. Então, e aí quando eu comecei a estudar Israel do ponto de vista mais político, né, porque eu estudava primeiro a questão da perseguição aos cristãos do Oriente Médio, cheguei em Israel e eu não sei direito ainda onde eu me encaixo, mas eu acho que eu já estou muito mais pro lado dispensacionalista do que pro lado aliancista da força, por assim dizer. Mas uma das coisas que, e já entrando na segunda pergunta, uma coisa que eu tenho buscado desenvolver e seguir é a ideia do novo sionismo cristão. Ele tem sido propagado, principalmente pelo Filhos, por um autor chamado o Jared McDermott, tem um livro dele em português, pela Vida Nova, chamado A Importância de Israel. Tenta, né, combater a teologia da substituição, que é essa ideia de que a igreja substitui Israel, mas criando uma base comum para que todos os cristãos eles possam crer nisso sem abrir mão dos seus sistemas. Então você pode muito bem ser um dispensacionalista ou ser um aliancista e concordar com isso, com esses pontos que o McDermott ele traz, que é baseado principalmente em Romanos 11. Quando a gente vai ver ali, existe muita discussão sobre o significado do todo Israel no versículo 25. Quem é esse Israel que vai ser salvo? Mas eu acho que a chave para entender esse texto é o versículo 28, quando diz assim que os judeus eles são inimigos por causa do evangelho, né? Eles não aceitam Jesus como Messias, então eles não fazem parte da nossa família da fé. Mas logo em seguida Paulo diz que eles são amados por causa dos patriarcas. Então Deus ele ainda tem um amor, um carinho especial pelo povo judeu, mesmo eles tendo rejeitado o Messias, mesmo hoje eles não sendo cristãos. Porque ele fala que as promessas, né, Paulo diz no versículo 29, que as promessas de Deus, elas são inalienáveis, né, elas são irrevogáveis. Então eu acho que nós, como cristãos, a gente deve ser, todo cristão, independentemente da sua visão teológica ou até mesmo política, deve ser filossemita. O que é o filosemitismo? É o contrário do antissemitismo. É ter essa amizade com o povo judeu, é lutar pelos judeus, reconhecer isso. E eu acho que hoje, ser filossemita acaba sendo também meio que ser sionista, porque é aquilo que eu tinha mencionado antes. Muitas vezes o antissemitismo ele se traveste de um antisionismo. E se a gente para ver, os judeus eles tem havido um aumento muito grande no antissemitismo no mundo inteiro. Se a gente for parar para ver no próprio Estados Unidos, os judeus eles são acho que 2% da população. E eu acho que 90% de todos os crimes de ódio no último ano foram contra os judeus. A gente tá vendo, né, na Europa... Igor, Oi. Essa questão estatística é legal, me lembra um ponto acerca da quantidade de judeus na Europa durante a Segunda Guerra, a primeira metade do século XX, que é aquela desculpa de Hitler de que tudo era culpa dos judeus é extremamente falaciosa, porque as estatísticas mostram que os judeus, na verdade, eram uma porcentagem muito pequena da população e eles não ocupavam só a nata, né? Isso é uma mentira assim que foi comprada e as pessoas reproduzem sem ir atrás, mas realmente não corresponde à verdade. Então, existe até hoje essa noção de que os judeus dominam, alguma coisa nesse sentido, mas se você for observar, na maioria das vezes, os judeus respondem por uma parcela muito pequena da população que não tem a menor condição de influenciar a ponto de determinar o curso daquela comunidade ou da humanidade, como se queira, né? Isso é uma narrativa extremamente falaciosa, então é muito interessante esse movimento que você coloca do filossemitismo. Achei legal esse termo para combater isso também, né? E eu acho que é importante a gente esclarecer aqui, não sei se ficou claro para quem está ouvindo, mas só para garantir, a diferença de filossemitismo para sionismo. O filossemitismo é ser amigo do povo judeu. O sionismo é defender a causa dos judeus terem um estado próprio, é isso? Isso. No caso, o filossemitismo é você defender o povo, né, ter essa amizade com o povo, até como eu falei que tem judeu que ele é antisionista e a gente deve também se solidarizar com ele e respeitá-los. Mas eu falo no sentido do sionismo como sendo esse nacionalismo judaico, que esse direito dos judeus a ter uma terra
a ter um lar. E eu acho que isso é uma necessidade muito importante para que todo cristão ele atente para isso, porque o antissemitismo tem crescido não somente na Europa, mas até mesmo aqui na América Latina. Então a gente vê, né, de acordo com estatísticas recentes, 25% da população brasileira tem opiniões antissemitas, tem opiniões contrárias aos judeus. E eu acho que os cristãos, acima de tudo, eles têm que fazer isso, porque quando a gente vai ver o nosso histórico, e eu acho que isso daria, né, um podcast inteiro sobre isso, já me oferecendo aqui para voltar, que é uma história triste do antissemitismo cristão. Já esteja convidado. Já tá convidado, eu ia falar isso. Então pronto, então vamos ter aí um podcast sobre isso. A gente vê Lutero, ele teve uma retórica muito forte contra os judeus, a Igreja Católica, embora haja vários movimentos de tentar, né, reconciliação, de se desculpar por isso que aconteceu, mas eu acho que, infelizmente, a chamada teologia da substituição, ela foi muito responsável por isso, principalmente no período do Holocausto, né? Os cristãos achavam, os judeus eles têm que ser punidos por Deus mesmo, eles mataram Jesus, então pronto, deixa acontecer. E é exatamente o contrário, eu acho que pelo fato de Jesus ele ser um homem judeu, né? Ele tá hoje no céu, ele encarnou, mas ele continua lá sentado à direita do Pai, como um homem judeu que foi circuncidado ao 8º dia, e eu acho que isso diz muito para nós como cristãos, né? Os judeus foi o povo que nos deu a nossa fé, Deus utilizou eles para esse propósito. Então eu acho que é muito incoerente você ser um cristão e você ser antissemita. E o antissemitismo ele tem crescido muito no mundo, em várias vertentes. Então a gente tem um antissemitismo muito forte na esquerda, na extrema esquerda, mas a gente também tem um antissemitismo na extrema direita, nos grupos supremacistas brancos. Então um tiroteio que houve nos Estados Unidos, em uma sinagoga em Pittsburgh, foi para um nacionalista, um supremacista branco de extrema direita, e que ele escreveu um manifesto e que ele dizia exatamente que os judeus eram um povo amaldiçoado por Deus. Então ele cita versículos bíblicos. Então eu acho que principalmente os pastores, nesse momento que a gente está vivendo, eles têm uma responsabilidade muito grande com a comunidade judaica, da forma como eles expõem certos textos, e eu acho que é a coisa que a gente precisa rever um pouco na nossa teologia. E aí, nesse sentido, eu queria dar um recado especial para os amigos aliancistas, porque eu acho que os dispensacionalistas já estão ano-luz com relação a isso. Mas para você entender que Deus ele tem um plano para Israel, você não precisa abrir mão da sua crença lá, da sua visão, não somente escatológica, mas até mesmo esse sistema doutrinário, né, de deixar de ser aliancista, porque um fato interessante é que os primeiros cristãos sionistas, os primeiros cristãos pró-Israel, eles eram calvinistas, eles eram aliancistas. Então a gente vê os puritanos, eles tinham muito essa visão de que os judeus eles iriam voltar para a terra e que depois que eles seriam convertidos ao cristianismo, já próximo à vida de Jesus. O próprio Charles Spurgeon cria nisso, e até Calvino, ele, ao comentar Romanos 11, ele diz que o Israel de Deus é a igreja, composta por judeus e gentios, mas ele diz que dentro dessa igreja os judeus eles têm uma preponderância, eles vão ter proeminência exatamente por conta dessa fidelidade de Deus a Abraão. E então eu acho interessante como todo mundo quer puxar Calvino pro seu lado, né, cara? É muito interessante isso. Os aliancistas têm certeza que Calvino era aliancista, e os dispensacionalistas também. Eu acho que o Calvino ele era aliancista, e na verdade eu tô querendo mostrar isso, que é possível ter um sionismo cristão aliancista. Beleza, então tá bom. Tornar dispensacionalista, porque você pode criar... Cara, os puritanos eram fundamentalmente milenaristas. Exatamente. Cara. Eu acho que nós, como cristãos, independentemente desses posicionamentos que nós temos, a gente pode criar uma base comum para esse filossemitismo e até mesmo para esse sionismo. Eu acho que é algo que faz parte daquelas verdades essenciais do cristianismo, essa relação que a gente tem com o povo judeu. A gente veio deles, então a gente é judeu espiritualmente, nós somos semitas espirituais, porque a gente crê naquilo que foi confiado a eles, nas tradições, o próprio Cristo era judeu. Somos descendentes de Abraão pela fé, né? A gente tem um livro bem legal pela 371 que defende a beleza do pé do batismo, que o título é justamente esse, a descendência de Abraão. É lindo. Concorda muito às vezes sobre Israel, mas eu gosto muito dele. E ele, cara, ontem, o Nozima ontem fez um tweet divulgando uma notícia que tem tudo a ver com o que você está falando acerca da presença do antissemitismo hoje. Ele divulgou a notícia da Fox News informando que ontem, dia 10 de dezembro de 2019, na cidade de Jersey City, lá nos arredores de Nova York,
houve um tiroteio entre a polícia e uns bandidos, e houve 5 mortos, e esse tiroteio foi no contexto de um ataque a um supermercado kosher, que esses supermercados kosher são supermercados que vendem coisas, produtos para judeus e tudo, né? Então assim, um ataque claramente antissemita, e isso realmente está na ordem do dia, né? Mas eu queria convidar o Iago para participar mais da roda e explicar pra gente... Eu tô aqui ouvindo aqui muito feliz, tô ouvindo aqui de orelha aqui, muito interessado. Mas eu queria que você explicasse pra gente, Iago, como o grande, magnânimo, admirado, salve, teólogo aqui entre nós, explicasse qual é a relação que tem essa questão do dispensacionalismo e a defesa do Estado de Israel. Por que existe essa discussão? Então, isso depende muito da escola dispensacionalista que você vai seguir, né? Você fala de dispensacionalismo, mas o dispensacionalismo é um pouco mais, como eu diria, diverso, né? Talvez eu precise até dar... sempre vai ter isso, né? Você tem a pluralidade aí, vai ter o histórico, né? O progressivo e tal, mas dá um panorama aí pra gente. Então, deixa eu dar um panorama aqui dos dispensacionalismos só pra dar uma ajuda, né? Lá nos anos 30, 1830, teve um cabra chamado Darby. O Darby foi talvez digamos assim, o avô... Quem? Charles Darwin? Darby. Eu sei, eu tô brincando. Darby foi talvez o pai do dispensacionalismo, né? Do Darby veio o Scofield e o Schaeffer, que eram os dispensacionalistas clássicos, ali em 1870 mais ou menos. Dele sai um tipo de ultra dispensacionalismo com Bullinger, mas aí é outra corrente, não é dentro do dispensacionalismo histórico, não. Mas esse tem o Scofield e o Schaeffer, o Schaffer, na verdade, né, com o dispensacionalismo clássico. Chega ali nos anos 50... É o Philip Schaffer? É o Schaffer, esse mesmo, o famoso Schaffer, da sistemática gigante aí, que tem em português. Ok. Lá pelos anos 50, vem o Charles Hyrie. O Hyrie, ele foi o grande nome do dispensacionalismo revisado, que corrigiu algumas teses do dispensacionalismo antigo. Geralmente, quando as pessoas falam de dispensacionalismo, estão geralmente falando de Scofield e de Schaffer. Mas não existe mais, basicamente, quem siga, pelo menos não na academia, as perspectivas do Scofield e do Schaffer. Os dispensacionalistas mais hardcore hoje são os revisados, que seguem Hyrie e o Walworth. Mas ali pelos anos 80 surge o Darrell Bock e o Blazing, com o dispensacionalismo progressivo, que já é uma visão um pouco maior, né, mais próxima do aliancismo, se a gente puder dizer assim, né? Um pouco mais próximo do aliancismo. E tem muitas divisões entre essas perspectivas, a gente pode tratar disso num podcast específico, é pra ter um dia. Mas qual é a grande questão? Dependendo da corrente que você for seguir dentro do dispensacionalismo, o modo como você enxerga Israel muda. Por exemplo, um ponto que é comum entre os 3 dispensacionalismos é que Deus ainda vai tratar com o Israel étnico. Eu acho que isso é uma das grandes questões que define o dispensacionalismo. As promessas que Deus fez ao Israel étnico não se anulam no cumprimento espiritual com a igreja. Ainda há essas promessas que são estabelecidas em Israel e que se cumprirão, se não na história, pelo menos no milênio. No milênio, por exemplo, promessas com relação à terra. Quando você olha para o Antigo Testamento, existem muitas promessas sobre Israel e a terra, Israel e o seu lugar sagrado, que não se cumpriram ainda. Existem promessas dos profetas até de mudanças geográficas muito intensas naquela região, que ainda não se manifestaram no tempo presente, que se acredita que se cumprirá em um milênio literal de 1000 anos, onde Israel vai voltar para sua terra. Romanos 9, 10 e 11 é talvez o principal texto que fala sobre esse Deus tratando com o Israel étnico num futuro. Quando Paulo fala de que eles foram rejeitados, mas não para que ficassem prostrados, que se pela queda deles há a salvação dos gentios, quanto mais quando houver a restauração. Então a ideia é que haverá uma conversão em massa, né? O Israel étnico vai reconhecer, pelo menos de forma ampla, Jesus como Messias, e eles então vão se sujeitar ao reino de Deus, se sujeitar a Cristo Jesus. E então nessa conversão em massa de judeus, digamos assim, haverá esse retorno à terra, digamos assim. Agora, essa é uma visão um pouco mais dispensacionalista progressiva. Visões mais clássicas são um pouco mais rígidas, digamos assim. Acreditam, por exemplo, que Deus tem 2 povos simultâneos. Tem o povo de Deus Israel e o povo de Deus Igreja. E esses 2 povos simultâneos recebem tratamentos diferentes. Alguns vão dizer até que a igreja é um parêntese do plano de Deus para a história. E que Deus está tratando, na verdade, é com Israel. Os dispensacionalistas mais revisados vão, por exemplo, dizer que a nova aliança é feita com judeus. A nova aliança não é feita com a igreja, é feita com judeus. A igreja participa das bênçãos da nova aliança, mas a aliança não é feita com ela. Tuller, coloca aquele som do Ratinho. Lá no início dos anos 2000 tinha aquele boneco lá no programa do Ratinho que ele falava: Rapaz! É o Xaropinho do programa do Ratinho. É o Xaropinho, isso. Coloca aí, Tuller. Rapaz! Tuller, deixa só o João falando rapaz, que é muito mais legal.
Vai lá, Iago, vai. Então, dependendo do modo como você enxerga as coisas, vai ter visões diferentes sobre o nível de relacionamento com Israel. A minha perspectiva, que é muito mais progressiva, é que Deus está tratando com a igreja hoje. O povo de Deus hoje é a igreja. A nova aliança é feita, prometida para o povo de Deus, que se manifesta na igreja também hoje. Mas haverá uma restauração final de Israel. E essa restauração final vai se dar nos moldes da conversão de Israel aceitando Cristo Jesus, como é colocado em Romanos 9, 10 e 11. Isso significa que o Israel étnico é algo que Deus não despreza, mas o nível de engajamento da igreja com esse Israel étnico tem que ser muito cuidadoso, porque a gente não celebra a festa judaica, ficar viajando pra Israel porque lá tem alguma bênção especial é bobagem, achar que o Estado de Israel hoje representa necessariamente o plano de Deus para o povo de Israel também é uma coisa que ninguém pode comprovar, que o Estado de Israel pode se desfazer e voltar de novo daqui a 1 milhão de anos. Quem sabe quando Jesus volta e quando os planos se cumprem, né? Essas questões políticas não podem ser confundidas com cumprimentos proféticos de forma muito íntima, porque senão é como a gente tentando descobrir quem é o anticristo. Que aí a cada 20 anos muda o anticristo, né? Quem é o novo anticristo. Então a gente tem que tomar cuidado. A perspectiva de um pequeno panorama dos dispensacionalismos é mais ou menos por aí. E com relação ao milênio, você é o que, Iago? Milenista literal, 1000 anos. É mesmo? Você é pré-tribulacionista? Aí eu tô em construção nessa parte aí. Mais especificamente. Eu te entendo. Eu também. Eu sou criado numa escola pré-tribulacionista, mas tem umas perspectivas que são, digamos, aperfeiçoamentos do pré-tribulacionismo que parecem muito interessantes pra mim. Então eu tô em construção aí. Mas o milênio literal é uma coisa que eu não consigo negar. Eu concordo muito com basicamente tudo isso que você falou, Iago. Eu acho que a gente só discorda um pouco com a questão do arrebatamento. Eu acho que a minha maior dificuldade em me assumir como dispensacionalista é isso, porque eu acredito muito no arrebatamento após a tribulação. Eu sou um amilenista revoltado porque porque eu tenho uma coisa aí com o pré-tribulacionismo também que eu não consegui resolver ainda. Enfim. É muito difícil esse assunto. Mas, gente, muito legal, Igor. Muito legal, cara. Eu gostei demais de ouvir você aí. Foi muito didático, uma verdadeira aula que você deu pra gente sobre essa questão de Israel. Eu acho que a lição que fica era bem o que eu tinha em mente mesmo, de que a gente não precisa ser esse dispensacionalista que acredita que o Estado de Israel é o cumprimento de alguma profecia, para defender Israel como um país que é avançado e que é civilizado em muitos sentidos e que merece, e que os judeus merecem, né, o seu lugar como toda nação merece, e que isso não significa ser anti-palestino, muito pelo contrário, nós podemos defender a autodeterminação de todos os povos, inclusive do povo palestino. Eu achei muito legal essa sua perspectiva, essa sua fala muito amistosa. Eu acho que o termo filosemitismo é sensacional e eu acho que o antissemitismo precisa ser combatido mesmo. Eu espero que este episódio ajude as pessoas a clarearem mais essas ideias, a pesquisarem mais. Tem muitos assuntos ainda, né, que podem ser estudados, desdobramentos a partir do que a gente conversou aqui. Vai ficar aqui na descrição do episódio também o link pro Philos Project, pro artigo que a gente citou do Shlomo Sand, para o site da Stand With Us, que tem um material muito legal da história moderna de Israel a partir do século XIX, né? E eu agradeço demais, Igor, a sua participação. Eu queria que você indicasse pra gente alguma literatura, especificamente o Amos Oz. Ele é um cara que escreveu bastante, né? Então, por onde que a gente começa com o Amos Oz? Qual o melhor livro para começar com ele e outros livros que você acha que são interessantes para esse assunto aí? Começando com o Amos Oz, eu acho incrível o livro dele, Como Curar um Fanático. São ensaios curtinhos que ele escreveu. Ele fala um pouco sobre terrorismo, sobre fanatismo. Eu acho até que ajuda a gente a entender o contexto político brasileiro atual. Um outro livro que eu gosto muito do Oz, o Oz escrevia literatura, então ele fala sobre o conflito, mas como pano de fundo. É o De Amor e Trevas, que é um romance meio biográfico, e também é um filme que eu acho até na Netflix. Foi dirigido pela Natalie Portman, muito bom. De um ponto de vista histórico, eu acho que um dos melhores livros que a gente tem sobre a história de Israel, de fácil acesso e disponível em português, é Uma História de Israel, da Anita Shapira. Você encontra facilmente na Amazon, já também pode depois colocar os nomes por escrito para vocês. E do ponto de vista teológico, que ajuda muito, é o livro A Importância de Israel, Gerald McDermott, que foi lançado pela Vida Nova. E um que eu gosto muito também, vou citar mais dois, da Impact Publicações. Um é Quando o Judeu Governar o Mundo, do Joe Richardson,
pré-milenista, ele vai falar um pouco sobre a visão pré-milenista dele, mas ele também vai abordar essas questões do antissemitismo, essa questão teológica. Caramba, esse título é muito bom, cara. Eu vou mandar um pra você, Iago, acho que você vai gostar bastante. Quando o judeu governar o mundo. Pô, ninguém manda nada Com pra certeza. mim, poxa vida. Mandar pra você também, João. Oba, obrigado. Eu não tenho milhares de seguidores não, mas eu leio, cara. Ei, eu leio Não, também, com tá me acusando de alguma coisa? Não, você lê, mas você divulga também. As pessoas te dão não é porque você lê, é porque você divulga. Sim, claro, o pessoal tá interessado no capital social. Ninguém gosta de mim, gosta dos meus seguidores. E um outro livro também muito legal da editora Impacto, que eu acho que ajuda muito a esclarecer muitas das controvérsias sobre esses cristãos judaizantes, enfim, é o livro Raízes Judaicas, do Dan Juster. O Dan Juster, ele é um pastor judeu, ele é messiânico, e nesse livro ele explica por que cristão não deve celebrar a festa judaica, por que cristão não deve se circuncidar, por que cristão deve ser cristão, e por que o judeu, quando se converte, pode continuar sendo judeu. Então ele tem uma perspectiva... Daniel Juster, mais conhecido como Dan Juster. Ele é uma formação aí reformada. O Igor Miguel gosta muito dele. Então são esses livros, eu acho que lendo isso dá pra ter uma ideia. E claro, né, também não posso deixar a oportunidade de fazer o jabá, meu curso. Eu trato de todas essas questões. Tem uma parte de teologia, tem uma parte de história de Israel, uma parte sobre Islã também. Então, é isso aí. Muito obrigado, Igor, pelo teu tempo aqui, cara. Muito feliz de seguir esses assuntos com você. Eu que agradeço. Isso aí. Muito legal. E pode me convidar para mais. Pode deixar que iremos te convidar, com certeza. E é isso aí, gente. Muito legal estar aqui em mais um episódio do Baixo Clero sobre antissemitismo. O que você achou? Eu vou falar igual o Iago fala nos vídeos, né? O que você achou disso tudo? O que você acha disso tudo? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Vamos conversar, vamos debater sobre isso e aprender mais sobre esse assunto que é tão interessante, tão instigante. Muito legal, até o próximo episódio. Muito obrigado de novo, Igor Sabino. Deus te abençoe, cara. Você tem uma missão muito bonita e eu realmente admiro o seu engajamento, que Deus possa te capacitar, te iluminar, você possa ser essa frente aí de batalha na universidade pública brasileira, que a gente precisa de pessoas crentes que estudem e que defendam essa causa e Deus te abençoe mesmo, te proteja e te ilumine. Iago, obrigado, cara. Deus te abençoe, você mora no meu coração, você já sabe disso, mas agora todo mundo sabe. Nossa. Tchau. Valeu, pessoal. Deus abençoe todos vocês. Obrigado por ter ouvido mais um Baixo Clero e até o próximo episódio aqui no 2 Dedos de Teologia. Valeu. Seja muito bem-vindo. Eita, deu uma desafinada aqui, adolescente, viu? Eu era empolgadão também de conhecer gente famosa e tal, mas aí depois que eu conheci o Lula pessoalmente, aí eu desencantei. Vamos nessa. Este podcast foi editado por Gabriel Tuller.